Não parou. 117, Platonismo. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo do ano de 2024. Iniciamos hoje o nosso estudo. Toda segunda-feira, se Deus quiser, aqui estaremos. Sejam todos bem-vindos. O estudo ajuda-nos a equilibrarmos, a nos harmonizarmos. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor, perdão nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por iniciado o nosso estudo, que assim seja. Muito bem, achou, Isabel? Não. Página 117. Achou? Já. Charlatanismo, tá? Esse é o assunto de hoje. Então vamos lá. Charlatanismo. Certas manifestações espíritas prestam-se muito facilmente à imitação. Seria, porém, absurdo deduzir que não existem, pelo fato de serem passíveis de exploração, como outros tantos fenômenos, pelo charlatanismo e pela prestidigitação. Para quem estudou e conhece as condições normais em que se produzem, é fácil distinguir a imitação da realidade. Ademais, a imitação nunca é perfeita e não pode enganar senão ao ignorante, incapaz de apreciar os matizes característicos do verdadeiro fenômeno. Então ele está dizendo aqui que tem certas manifestações espíritas que podem ser com facilidade ser imitada, né? Você imita, finge, né? Uhum. Ele está falando aqui, dizendo aqui. Aí ele diz assim que é um absurdo se a gente for deduzir que elas não existem. Sim, elas existem, né? Existem. Só que existem muitos fenômenos que são explorados, né? Pelo charlatanismo e pela prestidigitação. Então, gente que quer levar vantagem, pessoas que querem se dar bem através de mentira, é o que mais tem, né? É o digitação. Se tivesse um dicionário para nós ver, você não tem o celularzinho aí, né? Então. A gente vai depois, nós vamos trazer o que é esta palavrinha quer dizer, tá? Como é que é a frase? Prestidigitação. Antes, o que ela complementa? Está falando que os fenômenos espíritas, eles podem ser explorados pelo charlatanismo e pela prestidigitação. Então vamos lá. Para quem estudou, né? Aí ele está falando aqui. Quem estudou espiritismo, quem conhece espiritismo, é mais difícil de ser enganado. Mas aqueles ignorantes que não conhecem nada, esses podem ser enganados, né? Porque assim, a pessoa que não conhece, que nunca viu falar, que não tem entendimento nenhum, se uma pessoa vem e começa a falar, discorrer sobre aquele assunto, o ignorante vai achar que é tudo verdadeiro, né? Porque ele não tem conhecimento do assunto, ele não sabe de nada. Agora, quem tem o conhecimento, quem sabe, essa pessoa não vai ser passada para trás, né? Quer ler o 90, Isabel Cristina?
As manifestações que mais facilmente podem ser imitadas são certos efeitos físicos e os fenômenos inteligentes comuns, tais como movimentos, golpes, transportes, escrita direta, respostas banais, etc. Já o mesmo não acontece com as comunicações inteligentes e transcendentais. Para imitar as primeiras, basta destreza. Para simular as outras, preciso seria uma instrução pouco comum. Uma superioridade intelectual nada vulgar, uma faculdade de improvisação, por assim dizer, universal. Então ele está falando, né? Que tem um tipo de manifestação que é mais fácil de ser imitada, de ser simulada, né? Aí ele vem falar aqui, que os fenômenos, os efeitos físicos e os fenômenos inteligentes comuns, tipo um movimento, um golpe, um transporte, uma escrita direta, uma resposta, isso tudo pode ser enganado, né? Pode ser imitado. Agora, aí ele fala que agora, para poder imitar uma comunicação de superioridade intelectual, aí é mais difícil, né? É mais difícil de tapear, de enganar. Mas, tipo, uma pedra que cai na mesa, algum barulho, né? Alguma coisa assim, nesse sentido, pode até ser mentir, inventar, mentir, né? Isso pode acontecer. Vamos lá. Em geral, os que não conhecem o Espiritismo inclinam-se a suspeitar dos médiuns. O estudo e a experiência oferecem meios de nos assegurarmos da realidade dos fatos. E as melhores garantias que podemos encontrar são o desinteresse absoluto e a honradez do médium. Há pessoas que, pela posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. Se a cegueira da ganância pode induzir a fraude, diz o bom senso que a ausência de lucros praticamente exclui a possibilidade do charlatanismo. Aí então ele está falando, né, que, em geral, quem não conhece o Espiritismo, geralmente, eles vão achar que o médium que é o problema, né? Vai suspeitar do médium. Não é um bom médium. Mas acha que o médium é o errado, né? Só que aí ele vem falar aqui para nós que o estudo e a experiência, o que ele faz com a gente? Dá para a gente uma segurança para a gente poder compreender os fenômenos, né? Quem estuda, quem tem a prática na reunião mediúnica, é mais difícil de ser ludibriado, porque tem estudo, porque tem conhecimento, tem experiência, conhece as reuniões, né? É mais difícil. E aí ele fala que uma das coisas que mais se observa no médium, o que a gente vai observar no médium? É o desinteresse absoluto e a honradez do médium. O que eu vou ver no médium? Ele ganha dinheiro? Ele se dá bem no centro espírita? Não é uma pessoa confiável? Não é uma pessoa de honradez? Aqui ele fala, isso daqui sim. E eles falam também a posição e o caráter, né? Está acima de qualquer suspeita. Então, se a pessoa é honesta, se ela é honrada, se ela é correta, né? Isso tudo tem um peso.
Aí, agora, quando a cegueira da ganância induz a fraude, você é médium, você abre lá um centro espírita, começa a fazer os trabalhos. Ah, mas aí você quer ganhar você ganhou um presente, aí você quer ganhar mais um pouquinho, aí você quer ganhar. Quando não, começa a cobrar pelas coisas espirituais. O que Jesus Cristo disse lá no seu evangelho, na sua vida? Dai de graça o que de graça recebestes. Os fenômenos espirituais, as consultas espirituais, não é do médium, não é dos homens, é dos espíritos. A gente não pode cobrar. A gente não tem esse direito de ganhar dinheiro em cima disso. Se tiver dinheiro no meio, pode correr porque não é boa coisa, né? Então aqui, a ausência dos lucros, isso daqui já vem falar pra gente que é um trabalho sério, né? Quando tem dinheiro, cobra pela água fluidificada, cobra pela pomadinha, pode desistir, tá? Por quê? Porque nos trabalhos espirituais não se cobra nada. Nada é cobrado. Por quê? Porque, como eu disse, dai de graça o que de graça recebestes. Quer ler o 92, Isabel? Entre os adeptos do Espiritismo, como aliás em tudo, encontram-se entusiastas exaltados, que são os piores propagandistas, pois se desconfia da facilidade com que aceitam tudo sem maduro exame. O espírita culto foge do entusiasmo que segue e observa tudo fria e calmamente. Este é um meio de furtar-se-á, ser joguete de ilusões e mistificações, deixando de lado toda a questão de boa-fé. O observador do vício deve, antes de mais nada, levar em conta a responsabilidade do caráter das pessoas às quais se dirige. Bom, aqui já foi muito... Aqui já vem falar... Ai, parece que o meu celular caiu. Aqui ele já vem falar para nós dos espíritas entusiastas, né? Daquelas pessoas são novas no espiritismo, não têm conhecimento, muito entendimento, e tudo já vai acreditando, tudo já vai fazendo alvoroço, tudo já vai aceitando. Aqui ele fala que nós temos que ser o espírita culto. O que é culto? De cultura, de estudo, né? Uhum. O espírito culto é aquele que observa, analisa friamente, com calma, nada apressado, nada correndo, né? Então aí, quando o espírita culto observa tudo frio e calmamente, o que vai acontecer? Ele não vai ser joguete de ilusão e de mistificação, de mentirinha. Quando você analisa, observa com calma, com tempo, a gente é mais fácil da gente não ser enganado, né? Enganado, tapeado. Aí ele fala aqui que o noviço, o espírita iniciante, novo, o que ele tem que levar em conta? A responsabilidade do caráter das pessoas às quais se dirige. Tem que observar as pessoas que estão à frente do centro, as pessoas que estão falando evangelho, as que estão conduzindo estudo, as que estão no trabalho de desobsessão. Quem são essas pessoas? Elas devem ser pessoas que têm um bom caráter, né? Tem que ser pessoas boas, corretas, honestas, idôneas, tem que ser. Não pode ser gente malandro, mentiroso, que tem vícios gritantes, não pode.
A pessoa, para estar na frente das tarefas espíritas, ela tem que abrir mão de alguma coisa, de muita coisa, né? Tem que ter um caráterzinho. Por quê? Porque não adianta você vai falar e as pessoas vai falar, tá falando evangelho, não sai do bar. Tá falando evangelho, mente. Tá falando evangelho, dá calote nas pessoas. É desse jeito que as pessoas falam, não é, Isabel? Então, para falar evangelho, para ser presidente do centro, para estar no grupo de mediunidade, tem que ser pessoas melhores. A pessoa tem que se renovar, tem que ser diferente. Não pode continuar com a vidinha do mesmo jeito, não. Então, vamos lá. Agora, a gente vai mudar de assunto. Identidade dos espíritos. Vamos ler o 93. Foi você que leu antes? Foi? Lê para nós. Uma vez que se encontram entre os espíritos todas as fraquezas humanas, encontram-se também a astúcia e a mentira. Entre eles, há muitos que não têm quaisquer escrúpulo em lançar mão dos nomes mais respeitáveis, visando inspirar maior confiança. É preciso, pois, abstermos-nos de aceitar de maneira categórica a autenticidade de todas as firmas, a identidade... Tá bom, Isabel. Vamos falar um pouquinho, né, desse aqui. Então aqui ele está falando da identidade dos espíritos, né? E aí ele veio falar para nós que... ele caiu, agora ele está meio tortinho. Ele vem falar para nós que uma das coisas que os espíritos, né, que encontra entre as fraquezas humanas é o quê? É a astúcia e a mentira. Muitas vezes a identidade dos espíritos vem um espírito, comunica e vem falar que ele é Chico Xavier. Aí vem outro falar que é Bezerra de Menezes. Aí outro vem e fala que é Jesus Cristo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar se realmente são essas pessoas que estão dizendo ser, né? Tem que observar isso daqui. E aí, por quê? Porque tem espírito que eles querem mentir, querem enganar, eles não estão nem aí. Para eles mentir e falar que eles é Jesus Cristo, eles não se importam, né? Então, a gente tem que observar, não pode ir aceitando assim de primeira, não. Tem que analisar, tem que ver a autenticidade, né? Realmente é quem que está falando que é. Porque os espíritos, ele toma a forma que ele quer, ele pode falar quem ele quer ser, né? Então a gente tem que ficar mais atento, né? Para não ser enganado. Aí, vamos lá, Isabel, quer ler a outra? Lê também. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. A miúde é impossível tirá-la limpo, sobretudo quando se tratam de espíritos superiores, antigos em relação à nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nome conhecido para nós, e para fixar-nos a atenção podem tomar-nos de um espírito conhecido, pertencente à mesma categoria, de modo que se um espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, nada prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele o espírito da mesma ordem enviado seu. Então, assim, a gente tem que ficar atento, prestar atenção. Por quê? Porque
A identidade dos espíritos que se comunicam é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. Por quê? Porque muitos espíritos podem falar o que eu falei antes, que é Jesus Cristo e não é. Pode ser até do grupo de Jesus, mas não é ele. E pode vir passando por ele. Então a gente precisa de ficar atento, né? Aí ele fala assim, a questão de identidade é, neste caso, absolutamente secundária. E seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza dos ensinamentos. São bons ou maus, dignos ou indignos do personagem, cujo nome traz? Aceitá-los-ia este ou os renegaria? Eis a questão. Então, a questão aqui não é quem que assina o nome. Essa mensagem é de Jesus. Essa mensagem é do Espírito de Verdade. Não, isso aí não está em questão. O que está em questão? O conteúdo da mensagem. Que conteúdo que é esse? É um conteúdo que vai trazer coisa boa ou ruim? Por aí dá para a gente saber se está mentindo ou se não está mentindo, né? É isso que importa. Aí ele fala aqui, ó. Agora 95, né, Isabel? Quer ler? Bem, a identidade é mais fácil de se evidenciar quando se trata dos espíritos contemporâneos cujos caracteres e costumes são conhecidos. Por estes e pelas particularidades da vida privada, revela-se a identidade da maneira mais segura e muito humilde, de modo incontestado. Quando se evoca um parente ou um amigo, o que interessa é a personalidade e é muito natural que se procure provar a identidade. Os meios para isso, geralmente empregados pelos que só imperfeitamente conhecem o Espiritismo, são, entretanto, insuficientes e podem induzir em erro. Muito bem. Aqui, agora, ele já vem falar sobre a identidade dos espíritos contemporâneos, né? Espíritos que nomes conhecidos, espíritos antigos, né? E aí ele vem falar assim, que muitas vezes eles têm o quê? Uma particularidade na sua vida privada. Por exemplo, vai comunicar vamos supor, o nosso pai, né? O nosso pai aqui na Terra. E tem uma particularidade. Ele tem uma coisa pessoal dele, né? Então, isso daí vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente saiba que realmente é ele. Por que quando o Chico Xavier recebia aquelas mensagens para os pais, para os familiares de pessoas que tinham desencarnado, e a pessoa conhecia? Porque ele falava alguma coisinha, uma particularidade, alguma coisa pessoal. Que tinha na pessoa. Da pessoa, da vida da pessoa. Então, sabia que era ela. Então, tem isso também, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre prestando atenção. É melhor desconfiar do que ir aceitando em mentira. Tem que analisar, tem que ouvir, tem que esperar. A gente não pode ser um espírito entusiasta, como disse aqui, entusiasmado, tudo acha lindo, tudo já vai aceitando. Não é bem por aí, né? O espírito revela sua identidade por um sem número de circunstâncias que se nos deparam nas comunicações, nas quais se refletem os seus hábitos, seu caráter, sua linguagem e mesmo locuções familiares. Então, na comunicação, ele vai mostrar, vai refletir os hábitos, a forma de falar, né, o caráter, a linguagem, vai aparecer. As locuções familiares, as pessoas que o conheciam vão falar, esse é realmente o Chico Xavier. Tem gente, eu já vi muitas comunicações falar, é o fulano. Aí a gente vê a comunicação, não aparece nada.
Tem nada a ver da pessoa. A gente fala, ele não fala desse jeito, não. Ele não falaria dessa forma, né? Se a gente conviver muito, né, Isabel Cristina? Aí ele diz assim, revela também por pormenores íntimos que aborda espontaneamente com as pessoas que estima. Estas são as provas mais concludentes. Não raro, porém, responde às perguntas diretas que lhe são dirigidas neste particular, sobretudo se provenientes de pessoas que lhe são indiferentes, movidas por curiosidade ou pelo desejo de comprovação. Então, muitas vezes, tem pessoas que não conviveu, não conhece, como que vai saber, como que vai falar, né? O Espírito prova sua identidade como quer e como pode, segundo a faculdade de seu intérprete. E muito habitualmente essas provas são abundantes. O erro está em querer que as forneça ao gosto do evocador. Recusa então a submeter-se a tais exigências. Muitas vezes o Espírito vem e traz a mensagem, traz a psicografia. O que é uma coisa que eles não gostam? É quando eles são evocados e fica questionando, perguntando, especulando, né? Eles não gostam disso. Eles recusam a submeter-se a exigências. Então, não. A espiritualidade, os espíritos vêm para trazer as mensagens para nós. Eles vêm trazer mensagens boas. Quando espíritos vêm trazer mensagem que a gente vai passar medo, a gente vai ficar inseguro, isso não é bom, com certeza não é do bom espírito, né? Porque, então é isso que ele está falando. A gente vai prestar atenção na identidade do espírito pela mensagem, pela fala. Na mensagem, na letra da mensagem, no tipo de palavreado, se a gente conviveu com o espírito quando era encarnado, a gente vai saber se é ou se não é. Então vamos lá, vamos ler o Contradições? Isabel Cristina. Você leu o Espírito Prova? Li. Aonde? Prova sua identidade. Li. Eu li até no Exigências. Recusa então a submeter-se a tais exigências. Lembra? Contradições. As contradições que se notam com bastante frequência na linguagem dos espíritos só podem surpreender os que têm da ciência espírita um conhecimento superficial, pois são consequências da natureza mesma dos espíritos que, como já dissemos, só têm conhecimento das coisas na proporção do seu adiantamento. E alguns sabem consideravelmente mesmo que certos homens. Tá bom, vamos falar um pouquinho disso daí, né? Aqui ele está falando, né, que às vezes tem as contradições porque tem um conhecimento superficial. Não tem um conhecimento assim, mais amplo da doutrina espírita, né? Não tendo esse conhecimento mais amplo da doutrina espírita, é superficial, aí essas comunicações podem enganar, tapear, né? E ele fala assim que na proporção do adiantamento, alguns sabem consideravelmente menos que certos homens. Então tem espírito que comunica que parece ser muito sábio. E conforme vai passando a comunicação, a gente vai vendo que ele não tem conhecimento, né? Vamos continuar, Isabel? Sobre um grande número de questões, apenas podem emitir opinião pessoal que pode ser mais ou menos acertada e conservar o reflexo das preocupações terrenas de que não se libertaram ainda. Outros forjam sistemas
próprios sobre coisas que ainda não sabem, particularmente no que concerne a questões científicas e a origem das coisas. Não é, pois, de admirar que nem sempre estejam de acordo. Ai, é isso mesmo, né? Tem gente, tem um grande número de pessoas, ele está dizendo aqui, que fica emitindo opinião pessoal. Igual aqui no estudo. Eu não posso falar o que eu acho. Ah, eu acho assim. Não é o eu acho, é o que está no livro, é o que o livro está falando. É o conhecimento do livro. E ele está dizendo isso, que tem muita gente que fica emitindo mensagem, interpretação de uso pessoal. A pessoa não tem conhecimento científico, não tem conhecimento da origem das coisas. Por exemplo, como que surgiu o espírito? Qual a origem do espírito? Eu vou falar isso sem ter um conhecimento científico, sem ter um conhecimento espírita? Porque no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, lá na Gênese, fala muito, explica muito pra gente da origem dos espíritos. Então, assim, se eu não tiver conhecimento, eu vou falar o que eu acho. E muitas vezes o que eu acho não é o que é certo, né? Então, precisa de ter estudo, um pouco de estudo, porque senão a gente vai fazer uma mistureira de interpretação e de achismo, né? Do que a gente acha, e não do que realmente é. E muitas vezes nisso a gente se contradiz. Vamos lá, Isabel. Outros forjam. É o 98, né? Algumas pessoas surpreendem-se ao encontrar comunicações contraditórias firmadas com o mesmo nome só aos espíritos inferiores, segundo as circunstâncias, é dado se contradizerem. Os espíritos superiores jamais se contradizem. Por menos iniciado que se esteja nos ministérios do mundo espiritual, sabe-se que da facilidade com que certos espíritos se enfeitam com nomes de empréstimo para dar autoridade às suas palavras. E pode-se concluir com certeza que de duas comunicações contraditórias e subscritas pelo mesmo nome respeitável, uma é necessariamente apócrifa. Então, ele está falando aqui, tem pessoas, pode haver uma comunicação, né? Comunicações contraditórias, com o mesmo nome. Vem uma mensagem e vem outra mensagem. Uma falando A, outra falando B, mas é o mesmo nome. Quem assina o mesmo espírito, né? Então, aí ele está falando que muitas vezes os espíritos inferiores que se contradiz. Os espíritos superiores não têm contradição. Por quê? Os espíritos superiores, eles não perdem tempo em ficar enganando, tapeando, iludindo as pessoas. Eles não perdem tempo com isso. Eles não têm tempo a perder. A mensagem deles é com utilidade, com objetivo, é coisa útil. Eles não perdem tempo com bobagem para ficar enganando as pessoas, iludindo as pessoas, não. E aqui ele fala que muitos espíritos, eles aproveitam e pegam nome emprestado, nome conhecido, renomes, né? Para quê? Para que acreditem na sua comunicação. É o caso do São Pedro lá. Que ele falou aqui, né? É o caso do São Pedro. Então, assim, eu vou pôr o nome
de uma pessoa conhecida, renomada, né? Porque aí todo mundo vai aceitar a minha comunicação. Só que a comunicação tem que ser analisada. O que está falando? Certo. O que vem, né? Então é isso que ele está falando aqui. Aqui diz, agora a 99. Há dois meios que podem servir para indicar a correta atitude nas questões duvidosas. O primeiro consiste em submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica. É a recomendação que fazem todos os bons espíritos. Nossa, O que cuidadosamente. o que cuidadosamente evitam os mentirosos, pois sabem perfeitamente que o exame acurado viria fatalmente os prejudicar. Por isso evitam a discussão e querem ser acreditados sem objeção. O segundo critério da verdade é a concordância do ensino, quando o mesmo princípio é ensinado em lugares diferentes, por diferentes espíritos e médiuns estranhos uns aos outros e que não estejam sob a mesma influência, pode-se concluir que é mais verdadeiro do que um outro, que emana de uma só origem e é contraditado pela maioria. Bem, você tá boa? Você tá boa para ler, hein? Tá boa para ler, né? Tá boa. Então é isso, né, que ele fala, né? Os espíritos, as comunicações têm que ser analisadas ao crivo do bom senso, da razão, da lógica. Tem que ser analisado. Não pode receber uma mensagem, já vou achando linda, maravilhosa. Nós não podemos ser aquelas pessoas entusiastas que ele falou aqui, né? Nós temos que analisar, observar. E aí depois ele vem falar do segundo critério, que é a concordância do ensino. Uma mensagem, um ensinamento é dado aqui, é dado em outro lugar, é dado em vários lugares. Em lugares diferentes, a mesma mensagem, a mesma coisa é passada, né? Não é a gente pensar que, não, eu sou exclusivo. Que é só eu que recebi essa mensagem. Essa mensagem só o meu centro espírita. Não, não é. Aqui recebe, em outro lugar vai receber a mensagem, recebe em vários lugares o mesmo ensinamento. Então, isso vem mostrar o quê? A concordância dos ensinamentos dos espíritos, né? Isso. Falta 7h40. Parece que a gente já cansou, né? Faz tempo que não estuda, né? Aí estuda um pouquinho e já fica cansado. Vamos cantar um pouquinho, então? Bom, Vamos parar por aqui, ó. Vamos parar consequências e correntes do Espiritismo, né? Hoje é dia 4, 5, 5, daqui 5 mais 7, 12. vamos pegar firme, a gente fica assim, quando é carnaval? o carnaval, Eu não sei o que dizer que é. acho que a semana que vem, não é? Passando essa semana, já é a outra, né? Eu acho que é a quarta-feira que vem, a terça-feira que vem, Isabel Cristina. Eu acho. Eu nem sei o Tô que tão dizer perdida carnaval. também de carnaval. Então vamos cantar uma música? Vamos lá, vamos cantar um pouco, porque a gente faz tempo que não estuda, aí parece que tá meio sonolento, né? Meio cansado. Vamos cantar Alegria Cristã, a primeira? Vamos. Ah, vamos cantar outra, nem sei essa, eu vi certo. Não, vamos cantar. Essa aqui você cantava quando nós frequentávamos o centro, novinho. Não, você eu vi. Hã? Qual?
Alegria Cristã, o Germano não quer. Tá. Qual que você quer? Francisco de Assis? É qual? Assim? Sim. Tá, vamos cantar a número 5 então. O Germano quer que filma aí. Então tá. Então vamos lá, vamos começar. 1, 2, 3. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem. Muito bem, muito Quanto tempo bom. tem mais? Já tem 15 minutos. Quando você vir de Deus, eu vou achar isso aí. Então vamos. Então vamos cantar mais uma musiquinha. Segura na mão de Deus. Vamos lá. Cada palavra traz uma mensagem na música. Aquilo que a gente fala é aquilo que a gente está sentindo, né? Certo. Então vamos lá. 1, 2, 3. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai.
jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, Segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. não Temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Graças a Deus, mais uma vez aqui no centro, para o estudo, para o nosso equilíbrio, para nosso aprendizado. Então vamos fazer a prece, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, a espiritualidade do bem superior que aqui esteve conosco. Pedimos, Senhor, dá um passe em nós, que energias de paz, de saúde e de amor possa adentrar o alto da nossa cabeça, ir esparramando, descendo sobre todo o nosso corpo físico e espiritual. Rogamos pela nossa casa, pelo nosso lar. Cuida da nossa casa, meu Deus. Cuida de todos nós, da nossa família. E te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas todos os dias na nossa vida. Ampara toda a nossa cidade, todo o nosso país, todo o nosso planeta Terra. Que o universo possa, Senhor, refletir o amor, a paz, a saúde. Damos por encerrado o nosso estudo de hoje, que assim seja. Muita paz. Agradecemos a presença de todos e de quem está aqui no Face. Que Deus, que Jesus ampara todos nós. Que assim seja.